Boa noite, então estamos aqui mais uma vez, mas hoje é o dia do estudo de quê? Eclesiastes, mas não vamos estudar Eclesiastes hoje não. Não vai. Pode abrir nas suas Bíblias em Lucas, capítulo 23, e vamos ler um trecho bem comprido, capítulo 23, versos 26 a 43. Nós estamos o que o mundo chama de Semana Santa. Eu nunca entendi como é que você poderia chamar uma coisa que ia sacrificar o Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz, tendo uma besteira de tribunal, julgando que é inocente, mas mesmo assim açoitando e mandando morrer. Mas foi a vontade de Deus, mas chama Semana Santa. Mas Então vamos orar primeiro. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos a abrir a tua palavra e ver o que ela tem para ensinar a nós. Pai, nós te louvamos que temos a Bíblia. Foi séculos e séculos que o povo comum não tinha uma Bíblia. Agora, hoje em dia, tem várias Bíblias nas nossas casas. Na minha casa, várias Bíblias em várias línguas. Então, Pai, nós te louvamos que temos a Bíblia. E te louvamos pelas vitórias ganhas hoje. E oramos que o Senhor possa realmente dar mais vitórias ainda para nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Na narrativa de Lucas, podemos ver muito sobre a doutrina de Cristo. Já pensou? Eu estudando nesses dias, eu vi, puxa, está ensinando isso, então é bom demais. Então, resolvi entregar hoje à noite. Até nos últimos momentos na cruz, temos um ensino bíblico sobre várias doutrinas necessárias para a salvação. Então, essa que vamos ver hoje à noite. Mas tem que entender o que é doutrina. Eu já tinha pessoas que me perguntaram, qual é a doutrina da sua igreja? Facilmente podemos dizer, essa é a minha doutrina, tá? Mas eles falam, não, mas qual é a doutrina? Eu falei, a Bíblia é inspirada por Deus. O homem é pecador, e o homem precisa de um salvador. E eu vou citando várias doutrinas. Eles falam, não, mas eu queria saber, a mulher pode usar esmalte? Essa não é doutrina, não. Essa usa e costumes. A mulher pode cortar o cabelo. Tem princípios. A mulher tem de parecer mulher e homem. Então, homem que... Então, está entendendo? Então, essa não é doutrina. Essa é usa e costumes. Mas o que é doutrina? Eu estava preparando para hoje à noite, eu pensei, tudo bem. O que é doutrina? Eu fui no Google, e eu achei essa definição. Tem que entender que doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Doutrinas são aqueles princípios básicos em que nós colocamos a nossa crença. Então, hoje à noite, vamos ver o relatório sobre a doutrina bíblica de salvação em Lucas, capítulo 23, versos 26 a 43. Então, fiquem em pé comigo e vamos ler a palavra de Deus. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe à cruz as costas para que levassem após Jesus. Parando aí, tem que entender, o Senhor Jesus Cristo já foi julgado. Pilatos já falou 3 vezes, eu não acho culpa neste homem, ele é inocente. Mas mesmo assim mandou açoitar e ser crucificado. Então, já foi julgado, já foi abusado, colocado como Herodes, colocou uma roupa elegante nele,
e joelharam, falaram, o rei dos reis e tal. Depois tirou, colocou a sua roupa, mandou para Pilatos. Depois de ser abusado, açoitado e tudo, arrancado a barba, agora está no trecho para ir no Calvário. Verso 27. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e os lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chores por mim, chores antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram, então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos solteiros, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, quem se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. Pensa bem, de novo, vamos parar. As mulheres, por que teriam de chorar? O senhor estava com 33 anos de idade. Com 70 anos desde o nascimento dele, o que aconteceu com Jerusalém? Foi totalmente destruída. E a profecia do Senhor, vocês vão dizer, era melhor não ter filhos, porque é capaz que naquela época viu os seus próprios filhos sendo esmagados, matados e tudo. Hoje em dia o povo mata criança à toa pelo aborto, mas naquela época não queria ver os seus próprios filhos morrer. Mas vamos continuar. Deixe-me, eu estou pregando muito durante a leitura, desculpa. Deixe-me. Então, continuando. Verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se esse é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos seus malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que é nosso, o que os nossos feitos mereciam. Mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. Então, a leitura é essa, e vamos ver as doutrinas que ela ensina para nós. Pode sentar-se. Primeira doutrina, qual é? Doutrina do homem pecaminoso, ou seja, todo homem é pecador. Verso 41, o malfeitor reconheceu o fato que era uma pessoa injusta.
Lembra que ele falou, lembra-se que no último ele falou, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Então, primeiro, já sabemos, nenhum ladrão é bom. Quem rouba dos outros é ruim. Seja o ladrão que rouba galinha até, porque no sábado, não é que antigamente roubava até galinha, alguma coisa, nem o ladrão que rouba galinha até o político que rouba milhões. Tudo é ladrão, não tem nenhum ladrão que é bom. Um ladrão blasfemava o Senhor. Falou, se tu és o Cristo, salva-te. Só falou isso? Não, salva-te a ti mesmo e nós também. O malfeitor tinha que entender que sem a crucificação e ressurreição não há salvação. Pensa, o malfeitor falou, não, salva-te a ti mesmo e nós também desce dessa cruz. Os líderes, os sacerdotes e tudo, falou o quê? Desce lá se é o Cristo e vamos acreditar. Já pensou? Se ele descesse, nós não teríamos jeito de sermos salvos. Ele tinha de morrer em nosso lugar. Até os soldados zombaram dele, falando, é o rei dos judeus e tal. Vem cá, seu rei. E deu vinagre para beber em vez de dar água. Zombaram. Os discípulos tinham o mesmo problema. Eles não entenderam que a salvação é eterna e não temporal. A salvação, como nós estamos estudando em Eclesiastes, é da próxima vida, da vida eterna, e não desse que nós estamos vendo agora. Isso deve nos dar esperança. Quando eu vejo esse negócio de coronavírus, os preços subindo e a corrupção e tudo, eu sempre falo o quê? Eu sou peregrino aqui, eu sou forasteiro. Esse não é meu último lugar. Eu vou para o céu onde não tem corrupção, não vai ter inflação, não vai ter nada disso, mas a pura bênção de Deus. Amém? E isso me dá esperança. Como o irmão José Félix, que faleceu nesses dias, ele falava, e isso me empolga. Falava assim, eu posso ficar animado assim. Os discípulos também olhavam só no temporal, já pensou? Em Atos, capítulo 1, versos 6 e 7, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos ainda estavam querendo ter aquele reino físico aqui na terra. E, meus amados, um dia terá. Agora nós estamos esperando o arrebatamento. Depois vai ter 7 anos de tribulação. Depois vai ter 1000 anos do milênio em que Cristo vai reinar. E vai ser bom demais. E depois vai ter novo céu e nova terra. E, vamos viver com o Senhor para a eternidade. Se esse não te dá esperança, então tem que ser salvo. Não tem jeito, porque essa é a nossa esperança. Lembre-se que ninguém é bom. Nós já vimos que no pecado de Adão, todos nascemos pecadores. Eu não me tornei pecador porque eu pequei. Eu já nasci pecador e eu peco porque eu sou pecador. Não tem outro. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu sou pecador, porque eu nasci pecador. E eu nasci pecador porque Adão pecou. É o que nós sofremos. Mude suas cadeiras para frente.
porque está embaixo das suas. Os que estão assistindo o vídeo não vão entender nada, mas já fizeram como tinha de fazer. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por homem. Adão pecou e nós morremos. O Senhor Jesus Cristo morreu e nós podemos viver. Já é interessante, não é? Pessoas falam, não, mas por que eu tenho de pagar o pecado de Adão? Porque nasceu pecador. Então, você não quer pagar o pecado de Adão, então não pode receber o pagamento de Jesus Cristo. Não é simples. É assim que tem que ser feito. Nascendo pecadores, somos separados de Deus. Sendo separados de Deus, nosso destino é a eterna separação de Deus no inferno. Eu lembro quando eu aceitei Cristo como meu Salvador, em 1963. Faz um tempinho atrás, não faz? Eu ajoelhei, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu não sei sobre esse negócio de salvação, mas eu sei que eu sou pecador e por causa do meu pecado eu estou indo para o inferno. Eu falei com o Senhor, esse não me agrada, não. Não quero ir lá, não. Eu quero que o Senhor me perdoe os meus pecados. Eu quero colocar a minha confiança no Senhor. E Ele me salvou. Não porque a gente é bom, não é porque a gente é bonito, mesmo que talvez eu sou um pouco, não. Não porque a gente é bonito nem inteligente, mas porque a gente é pecador. E o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Eu dou graças a Deus por isso. Em Gênesis 2, versos 15 a 17, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim de Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos, em capítulo 3, Eva tomou o fruto, comeu e deu para Adão. E ele comeu também. Por isso, eles pecaram, desobedeceram ao Senhor e foram expulsos do jardim e já sofreram o castigo temporal do seu pecado e, sem confiar no Senhor, ia pagar por eternidade. Romanos 5, versos 6 a 12, outro trecho meio comprido, fala, porque Cristo estando nós fracos, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual ira? Ira do eterno castigo no inferno, tá? Mas continuando, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entregou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós temos que entender que nós somos pecadores. A Bíblia declara, primeira doutrina, o homem é pecador. O malfeitor na cruz, um não entendeu, outro entendeu. Qual é que foi salvo? O que entendeu que era pecador, tá? Mas Cristo veio para salvar o pecador, dando-lhe a vida eterna no céu. 1 Timóteo 1,15 é bem familiar para nós. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, Paulo dizendo, dos quais eu sou o principal.
eu tenho uma briga com Paulo, viu? Eu acho que nós chegamos para ser principais também. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E, logicamente, nós entendemos que a Bíblia foi escrita para a salvação de todos. 1 João 3, 1 João 5, e verso 13, fala, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. A Bíblia foi escrita para a gente entender que somos pecadores, só tem um caminho para a salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, que eu vou explicar daqui um pouco, e a pessoa não é automaticamente salva, ela tem de admitir que é pecadora, separada de Deus, e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E a sua vida vai mudar. Tá? A segunda doutrina. Primeira é a doutrina do pecado do homem, o homem pecador. A doutrina da justiça do Senhor Jesus Cristo. Não é que ele vai dar para nós, mas que ele é justo, que ele era impecável, ou seja, imaculado, não tinha pecado. Nós temos que entender que o homem pecador não pode salvar a gente, porque se ele é pecador, ele tem de morrer por seus próprios pecados. Mas o Senhor era um homem justo. Pilatos reconheceu o fato, não reconheceu? Em Lucas 23, verso 4, e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Olha, não tem ninguém desta eternidade à eternidade, senão o Senhor Jesus Cristo, Deus mesmo, que nunca pecou. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Você podia citar qualquer nome que você conhece, e eu poderia, com confiança na palavra de Deus, dizer, pois é pecador, ou era pecador. Pois é, era pecadora, ou é pecadora. Não tem outro, mas o Senhor não. Ele era imaculado. Tem a palavra impecável? Tem, então estava acertando. Não sei. Em Lucas ainda, capítulo 23, versos 38 a 42, o malfeitor reconheceu o fato que o Senhor Jesus Cristo era justo e sem pecado. Fala assim, verso 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ou, outra, em verso 47 de Lucas 23, o centurião reconheceu o fato que o Senhor Jesus Cristo era justo. Já pensou? O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, esse homem era justo. Eu só posso corrigir o centurião. Ele não era, ele é justo. Mas, no ponto de vista dele, ele viu o Senhor morrer. E eles disseram, nenhum mal fez, totalmente impecável. Lucas capítulo 3, verso 22 diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho, amado, em ti me comprazo. A voz do céu era de quem? Deus Pai. E
o Senhor Jesus Cristo ia agradar o Deus Pai com pecado? Não, não. Até o Pai declarou. Em Hebreus 4, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor nunca pecou. João 19, 6, vendo-o, pois, os principais, os sacerdotes, os servos clamaram, dizendo, crucificai-o, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos, tomai a vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E, finalmente, 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Essa é a justiça do Senhor. Mas terceira doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que se o Senhor Jesus Cristo era pecador, não podia salvar ninguém. Se ele não era Deus, ele também não podia salvar ninguém. Você não pode encontrar nenhum anjo, nenhum santo, nenhum pregador, padre, líder de qualquer coisa que pode salvar a sua alma. Só o Senhor Jesus Cristo. E por quê? Ele é Deus. Ele é Deus. Filipenses. Antes do Filipenses, o malfeitor reconheceu o fato que o Senhor Jesus Cristo era tudo que declarou a ser. Ele falou, Senhor, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, ele reconheceu ele como divino. Filipenses 2, versos 6 a 11, fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seus. Todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Versículos chaves que mostram que nosso Senhor é Deus. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e nosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Senhor Jesus Cristo exige uma pergunta. Só o fato de ele ser Senhor exige uma pergunta. Se Jesus Cristo realmente é seu Senhor. Salvador é uma coisa, e pela graça sois salvos, tudo bem, mas ele tem que ser nosso Senhor. E hoje em dia nós não entendemos o que é um Senhor. Antigamente eu lembro, todo jovem, o Senhor que é isso, bom dia Senhor, isso, aquilo. Hoje em dia é você, não é? Ou talvez nem você não é ser. E tudo. Então, perdeu. Mas perdeu não só o respeito dos pais e dos outros, mas perdeu o respeito para com Deus. Não entende? O Senhor não é um ofício elegido pela população. Ele é soberano. O Senhor mandou, acabou. Tem pessoas que falam, Deus falou, eu creio, então está feito. Negativo. Deus falou, está feito. Independentemente se eu creio ou não. Ele que é o Senhor. Lucas 6, verso 46 fala, e por que me chamais, Senhor, Senhor,
e não fazeis o que eu digo. Então, é nossa responsabilidade. Agora, quarta doutrina, doutrina da salvação. O malfeitor, lembra que nós estamos ainda vendo esse homem na cruz. O malfeitor reconheceu o fato que o Senhor Jesus Cristo tinha o poder de declarar o seu eterno destino. Ele falou, Senhor, lembre-te de mim quando entres no teu reino. Ele creu. E não foi batizado, não, viu? Ele creu e o Senhor falou, hoje estareis no paraíso junto comigo. Hoje estareis. 1 João 5, 9 a 3. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fala comigo no paraíso. É 2 Coríntios 6, versos 6 a 10. Fala o seguinte, por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente ou ausentes, porque todos devemos comparecer ante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pensa bem, um dia vamos comparecer diante de Cristo. Ele vai julgar como nós usamos os dons que ele nos deu. Eu não creio que ele vai julgar pecado. O pecado foi julgado na cruz, mas ele vai cobrar de nós. Os talentos que ele nos deu e tudo, as coisas que ele colocou na nossa mão para servi-lo, ele vai cobrar de nós. Mas o versículo fala, mas temos confiança, desejamos antes deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Lembramos, sim, outras pessoas que falam sobre quando morrer só vai ser sepultado e vai esperar lá até o Senhor voltar. Negativo. Está ausente do corpo, estamos junto com o Senhor. Essa é a doutrina da salvação. Bom, dizem que uma pessoa não está pronta a morrer, enquanto não esteja pronto a viver. E a pessoa sem Cristo não está pronta nem para viver. Eu encontro as coisas hoje em dia, eu penso, como é que uma pessoa que não arrependeu-se, não colocou a sua confiança no Senhor, pode enfrentar tantos problemas? Como é que pode? Já pensou, aquela coitada que está no hospital, respirando com a máquina, nem dando conta de respirar, está encontrando ou enfrentando a morte. Como é que pode, sem Cristo como Salvador? Talvez alguém está ouvindo que não tem Cristo e tudo, fala, tudo está bem, eu estou confiando na minha igreja. Não, o pastor falou comigo que tudo está bem. O líder de qualquer religião fala, não, está bem, você está na nossa equipe e tal, então você está bem. Como é que pode enfrentar a morte sem confiar no Senhor Jesus Cristo? Mas tem outra pergunta. Você deve se perguntar se você já é filho dele através da rejeição do pecado e a colocação da sua confiança no verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Primeira pergunta. E quase toda mensagem eu faço a mesma pergunta. Tem certeza? Em 1 João 5:8, 5:11, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem. Quem não tem o Filho não tem a vida. E depois ele falou essas coisas. Eu escrevi para saber que tem. O Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor? Ele é o soberano.
Ou você obedece quando quiser e desobedece quando não quiser? Terceiro, e a obediência ao seu Senhor? Como é que vai? É sério. E contempla a sua situação, como eu, quando estava fazendo a mensagem, contemplei a minha situação. E, falta muito. Mas nós temos que contemplar, orar e corrigir. Já. Porque o Senhor há de voltar. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem e oramos que o Senhor possa realmente ajudar a pessoa que não tem a certeza da salvação. Está confiando numa igreja, numa seita, alguma coisa. Pode confiar no Senhor Jesus Cristo. E nós, que já colocamos a nossa confiança no Senhor, que o Senhor pode ajudar a gente realmente a obedecer o Senhor como nosso soberano. Abençoe o Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, isso aí. Próxima mensagem será no domingo, dia de Páscoa. E vamos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, até lá.